Começa agora mais uma edição do Planeta em Quarentena. Eu sou Maria Luísa Bacarin e o tema de hoje é o cotidiano das periferias durante a pandemia da Covid-19. Para isso, vamos entrevistar Ana Beatriz Felício. Ela é correspondente da Agência Mural em Carapicuíba e está realizando a cobertura jornalística nas periferias de São Paulo. Antes de iniciar, vamos mostrar alguns dados que a nossa produção apurou sobre os índices de coronavírus na região metropolitana de São Paulo. Na última semana do mês de abril, foram confirmados mais de 26 mil casos de Covid-19 no estado de São Paulo. Houve um aumento de 40% no número de infectados nas cidades da Grande São Paulo. Em destaque, se encontram as cidades de São Paulo, com 18.438 casos, Osasco, com 1.023 casos, Guarulhos, com 550 casos, Barueri, com 530 casos e São Bernardo do Campo, com 502 casos. Estes números aumentam a cada dia e as regiões periféricas desses locais são as que mais sofrem com esta pandemia. Uma grande parcela da população tem dificuldades para cumprir com o isolamento social. Muitos precisam trabalhar e se deslocar, correndo o risco de contaminação. Observando esses dados, dá para perceber que o número de casos de Covid-19 aumentou muito no estado de São Paulo, o que afeta diretamente as pessoas, principalmente nas periferias. Ana, você que mora em Carapicuíba, conta pra gente, como que as pessoas estão cumprindo o isolamento social nesta região? O que eu tenho observado por aqui é que muita gente ainda não percebeu a gravidade do problema, assim. Então, as pessoas estão andando na rua sem máscara, na frente da minha casa mesmo, teve festa no último final de semana, sabe? Com várias crianças, pessoas mais velhas. Por um lado, tem uma galera, assim, que tá respeitando. Tipo, eu moro na Coab, né? No meu prédio mesmo, assim, o pessoal tá ficando mais em casa, as crianças não estão brincando no pátio. Mas, assim, o que eu percebo do bairro é que tem muita gente que tá desrespeitando. E o que a gente tem observado também na Mural, com relato de moradores de outras periferias, é isso, assim, que nem todo mundo está entendendo a real gravidade ainda e respeitando o isolamento. Ana, nós temos informações de que nas periferias as pessoas estão tendo grande dificuldade em cumprir com o isolamento social. Quais são os principais motivos para isso? Depois daquele pronunciamento do Bolsonaro, aquele primeiro, as pessoas relaxaram. Então, eu acho que tem sim um impacto do governo federal estar se mantendo tão apático em relação a isso, sabe? Então, acho que essa é uma questão. Acho que tem também a questão da dificuldade que é você manter o isolamento social como deveria nas periferias. Então, a gente fala de casas, claro que tem toda uma diversidade, mas assim, casas pequenas, com muitas pessoas e assim, como que você fica em casa o dia inteiro, às vezes numa casa de 2 ou 3 cômodos, com um monte de gente, um monte de criança. Tem também a questão das pessoas que precisam trabalhar. Então, o auxílio emergencial está saindo agora, mas ainda muita gente não conseguiu pegar. Ele foi um auxílio que foi demorado, até agora tem relatos de pessoas que não conseguiram. As pessoas estão saindo, sabe? Porque elas não estão tendo muita escolha. Em algumas regiões, o pessoal está passando mais tempo fora de casa, empinando pipa, brigando na rua e muitas vezes dando até festas. Como que isso pode afetar pessoas que, como você, estão trabalhando ou estudando em casa? Atrapalha porque o barulho gera um incômodo. O que eu posso falar não é que tá tendo uma obra no meu apartamento de baixo, assim, com pedreiro, tudo. Eu acho que isso não deveria estar acontecendo nesse momento, por exemplo. E teve um dia que eu ia fazer uma entrevista, assim, com uma fonte, eu tive que ir lá pedir pro pedreiro, assim, tipo, meu, você para de furar aí, só por uns 15 minutinhos para eu falar com uma pessoa. Então, eu acho que atrapalha sim, com certeza. E como lidar com essa situação? Existem mobilizações na comunidade para conscientizar as pessoas da importância da quarentena neste momento? O que eu tenho percebido é que os líderes comunitários e as próprias associações de moradores dos bairros estão sendo fundamentais, assim, nesse momento. Essas pessoas estão sendo fundamentais no sentido de realmente instruir, né? Lá em Paraisópolis mesmo, por exemplo, eles estão se preparando sozinhos, assim, sozinhos, sem o Estado, para uma questão, tipo, para guerra, assim, quase como se fosse, sabe? Eles estão fazendo o próprio hospital de campanha dentro de escolas, eles mesmos, os próprios moradores, a associação de moradores, conseguiu contratar
resgate, porque o SAMU não subia na favela. Então, assim, a gente percebe que esses líderes locais e essas próprias associações estão sendo fundamentais nesse momento. Nas periferias, muitas pessoas têm grande dificuldade com acesso à internet. Pensando nisso, quais são os principais desafios encontrados na hora de realizar o home office? O que a gente observa é que quando a internet chega na periferia, ela não chega da forma como deveria. Então, a gente tem, de maneira geral, uma internet muito lenta, que é cara, e que, assim, você só tem uma opção, sabe, de operadora, porque todas as operadoras não chegam. Então, é muito clara essa diferença entre o centro e a periferia. Eu fiz recentemente uma matéria sobre isso, e eu entrevistei uma moça, a Daisy, que mora no Taboão, por exemplo, que o único lugar da casa dela onde funcionava a internet era na lavanderia da casa. E ela tinha, tipo assim, que rotear a internet do celular, que era o 4G, ela não tinha Wi-Fi, para usar no computador e poder trabalhar. Tem a questão também de você ter que dividir o cômodo com várias pessoas, às vezes, porque as casas são pequenas. Aqui na minha casa mesmo, por exemplo, tem 2 quartos, mas eu tenho uma irmã de 4 anos, então meio que a gente fica com um quarto para trabalhar e a minha mãe fica trabalhando do meu lado. Como você faz a cobertura jornalística no seu bairro? Quais são as dificuldades? Tá bem difícil fazer jornalismo nesse período. Eu sou repórter, né? Eu gosto muito de ir a campo, então as minhas matérias, a maioria antes, eu fazia pelo menos uma das entrevistas da matéria, a entrevista principal, pessoalmente. Mas aí, na moral, a gente suspendeu as saídas, elas são pouquíssimas. Quem sai mais, assim, às vezes uma vez por semana é o nosso fotógrafo, a gente não consegue ficar sem foto, mas os repórteres mesmo estão fazendo tudo de casa. Então, eu tenho feito muita ligação ao telefone, aí coloco minha voz e gravo a ligação. E na Mural, a gente tem a rede, né, de muralistas e temos também a nossa equipe fixa e a gente está se ajudando o tempo todo, assim, fazendo esse jornalismo colaborativo. Que, aliás, eu acho que assim vai ser o futuro da nossa profissão, assim, e das redações. E qual a importância do jornalismo na hora de denunciar as dificuldades e desigualdades nas periferias, principalmente neste momento de pandemia? Eu sou ainda muito romântica com o jornalismo, assim, porque eu acredito muito na função social do jornalismo, de verdade. A Mural, ela nasce lá em 2010 como um blog com o propósito de cobrir as lacunas deixadas pela grande imprensa. Então, os fundadores da Mural percebem que a grande imprensa não falava da forma que deveria sobre as periferias. Então, por exemplo, a minha cidade só aparecia no jornal só para falar morte, chacina, sabe? Coisas assim, totalmente negativas. E aí a gente vem com uma outra proposta de retratar as periferias como elas são, plurais e não só um lugar onde acontecem tragédias. Nesse momento, a informação ela é crucial, porque ela está salvando vidas, né? E além disso, tem também a questão de retratar esse momento histórico que a gente está vivendo. Eu avalio que nesse momento a grande imprensa tem falado bastante sobre as periferias, assim. A grande imprensa está cobrindo a periferia porque é tipo meio que uma tragédia anunciada, sabe? Porque a gente sabe todos os problemas que tem, toda a desigualdade social, e aí meio que agora a grande imprensa tá aqui porque vai dar algum problema. Mas a gente sempre esteve aqui, e a nossa visão é de realmente quem cresceu nesses bairros, quem conhece e sabe retratar, não é essa visão estereotipada. Então eu acho que nesse momento o jornalismo está salvando vidas, e o jornalismo periférico também, assim, é importantíssimo. Seu trabalho realmente é muito importante para a conscientização das pessoas neste momento tão difícil. Obrigada mais uma vez por nos conceder essa entrevista, Ana. Imagina, foi super rápido, adorei conversar com você. Essa foi mais uma edição do Planeta em Quarentena. Não deixe de conferir as próximas edições no portal de jornalismo da ESPM São Paulo e de nos acompanhar nas redes sociais.